Eu me chamo Luiz Fernando Budris, sou acadêmico do curso de História. Esse é o trabalho de disciplina de projeto de ensino sobre a dinâmica do ensino de História. Essa é a área de concentração. A temática dela, então, é Historiadores do Cárcere, o docente em formação dentro do sistema penal. Ela é uma pesquisa de campo que foi realizada dentro do sistema penal brasileiro por intermédio do historiador em formação, que no caso sou eu, o qual exercerá profunda análise da eficácia de tal modelo informal de escolarização. Justificativa, então. A breve pesquisa demonstra suma importância perante o campo acadêmico e sociológico na abordagem e problematização referente ao educador em formação, o historiador, e seus educandos dentro do sistema penal brasileiro. Os objetivos do trabalho, então. Primeiramente, o objetivo, acho que principal, que cabe ao início, né, do professor, né, ao exercer a docência, né, é observar as necessidades dos alunos, né, dos educandos, né. No caso, como é a temática desse trabalho, são os alunos encarcerados, né, os ditos prisioneiros, né. Aí, num segundo momento, né, identificar os recursos possíveis para a regência das aulas, né. Tá aí estudando e verificando o que é possível de ser utilizado para reger uma aula, né, dentro desse ambiente informal, como eu disse antes, né. E aí, posteriormente, observar a eficácia da assimilação de conteúdos, né, para tentar entender o que os alunos efetivamente conseguiram assimilar do conteúdo que foi passado, né, da forma como foi passado, né. Analisar, então, depois, analisar possíveis contratempos para como educando, né, problematizar, enfim, a ação de ser professor dentro desse ambiente, né, e, por fim, formular e contextualizar a viabilidade do processo de ressocialização efetivo do sistema penal brasileiro. Enfim, né, nas conclusões ali a gente está, no decorrer do trabalho, identificando se é viável, se existe mesmo uma ressocialização dentro desse sistema de educação ou não. A fundamentação teórica. Então, como eu disse, esse trabalho se dá dentro da temática de dinâmicas do ensino de história, tá? Ela se dá dentro de um ambiente de regência por professor em formação em história, né, que no caso sou eu, dentro de um ambiente prisional. Dentro do trabalho eu usei alguns autores de suma importância, como Michel Foucault, Paulo Freire, né, que é quase que messiânico, e o outro é Zygmunt Bauman, e entre outros autores que a gente vai estar debatendo no decorrer da pesquisa. Uma citação aqui que, como eu falei, né, Paulo Freire é muito importante. É muito difícil ser criativo se não existe liberdade. Sem liberdade só posso repetir o que me é dito. A pesquisa, na metodologia dessa pesquisa, ela foi realizada dentro da disciplina do projeto de ensino, né, como eu já falei. Eu realizei esse trabalho dentro do meu ambiente de trabalho, que é no Centro de Atendimento Socioeducativo, na Casa de Criciúma, Santa Catarina, né, no qual eu sou professor temporário, né, como ACT, de alunos, né, barra detentos, né, que é o que eles são, de entre 15 e 18 anos. São detentos das mais variadas crimes possíveis, de furto, tráfico, até homicídio, estupro. Ali eu dou aulas em turmas de ensino fundamental, multisseriadas, então temos ali do 6º ano até o 9º. Dentro da pesquisa, então, a metodologia é justamente essa proposta de está identificando as técnicas possíveis de ser professor, né? As técnicas da docência, né, do professor em formação. Dentro dos resultados e discussão, então, é bem notório durante esse trabalho, durante a execução do trabalho em campo, que existe uma grande dificuldade na regência das aulas, por vários motivos. Não apenas pela questão de se sentir inseguro, mas também pela falta de tecnologias, ainda mais se falando em ensino de história, onde a gente pode usar e deve, né, na minha opinião, deve se usar muito imagens, os próprios vídeos, né, ainda mais se falando em momentos históricos que tem filmagens, né, como um exemplo, algumas aulas que eu estou executando agora sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela é muito rica em imagens, né, de conflitos, dos próprios líderes, de momentos específicos da história, né, o qual dentro desse ambiente eu não posso estar utilizando, porque é proibido qualquer tipo de vinculação de imagem e tudo mais. Então não é permitido ali demonstrar, usar celular, usar data show, usar vídeos, né, filmes, eu não posso estar apresentando nada.
O que eu consigo executar é imprimir algumas imagens e usar essas imagens. Porém, não podem ser imagens muito violentas, né? Porque é barrado, existe uma proibição nesse sentido. Então, imagine se trabalhar sobre um conteúdo, por exemplo, de Holocausto, né? De Segunda Guerra, onde tem imagens fortíssimas, né? De pessoas sendo, né? Sumariamente executadas. E eu não posso estar demonstrando isso para eles, então isso é um problema, né? Porque as aulas acabam sendo muito mais expositivas, dialogadas, do que, né, propriamente poderiam ser mais efetivas, né? Tendo uma visualização melhor, não só executando a imaginação. Ainda mais que um problema muito grave ali é justamente a problemática dos alunos não terem uma condição própria de poder imaginar, justamente porque alguns deles tomam bastante medicamento, né? Como eu disse, tem bastante ali homicidas e tudo mais que passam por tratamento psicológico. Então, várias das minhas aulas eles acabam vindo bastante dopados em questão de medicamentos. Então, isso até precariza na própria imaginação deles, né? O que também dificulta mais ainda o trabalho do professor. Tá? Sem falar então ali, como eu descrevi ali, o não cumprimento das normativas estatais. Dentro desse ambiente escolar, né, informal, como eu já havia dito, né, para não dizer exótico, o professor ele dá aula, né, no caso eu dou a aula e junto comigo tem um agente penitenciário que ele fica ali assegurando tanto a segurança dos alunos quanto a minha, né? Então, existe uma norma que eles não devem utilizar celular, eles não devem atrapalhar, né? Digo atrapalhar no sentido de interagir durante a aula tanto com o professor quanto com o aluno. Porém, não é o que é seguido. Os agentes penitenciários ali, eles ficam com o celular, por muitas vezes celular escutando com música alta. São momentos assim que atrapalham tanto o aluno quanto o professor, né? Não seria o ambiente para isso. E muitas das vezes, né, eu na minha função de professor, eu até interfiro. Porém, por várias vezes a gente se sente amedrontado justamente pelo cargo que eles possuem, né? Então, é um ambiente completamente diferente de uma escola formal, onde o educador é o principal agente da situação, né? Sem falar no grande problema que é para o professor continuar um momento de aula pelo simples fato dos alunos não poderem levar seus cadernos para dentro das celas, né? Que eles chamam de quartos, né? Não pode nem ser chamado de cela. Então, a aula se dá apenas no momento da aula. Então, o aluno não tem com o que estudar depois. Então, os próprios conteúdos do professor têm que ser muito restritos àquele momento específico da aula. Então, isso já demonstra uma grande dificuldade, tá? Sem falar, né, o professor na ineficácia, né, ou despreparo por parte da formação do educador. Por que eu digo isso? Porque durante a minha graduação, no caso eu estou no último semestre da faculdade, em momento algum eu tive alguma formação específica sobre a educação dentro do sistema penal, do sistema carcerário. Então isso já é um problema, porque o professor, além de ele não ter a experiência, né, necessária de um professor, ele está muito menos ainda preparado para exercer a sua função dentro de um ambiente de cadeia. Então isso é uma grande dificuldade. Então isso demonstra o quê? Uma grande dificuldade justamente na proposta matriz, né, do sistema em si, né, que é a ressocialização. Como considerações finais, então, como eu já havia dito, né, existe uma grande precariedade no sistema penal socioeducativo, né, que justamente precariza em todos os sentidos, né. A proposta pública, na verdade, é mais sobre punir, né, sobre uma penitência em cima do detento e não uma ressocialização. E sem falar na necessidade de uma formação específica, né, para o professor executar sua função dentro da área. Isso também é bem problemático. Aqui algumas referências que eu utilizei durante a apresentação e o trabalho, né? E aqui para sintetizar todo o trabalho, então, justamente a própria lei do Código Brasileiro, a lei número 7.210, que foi escrita em 11 de julho de 1984, propõe que é dever do Estado prover à pessoa privada de liberdade assistência educacional com o objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Então, essa é a proposta da lei. Muito obrigado.